Amados irmãos, amadas irmãs, bom dia a todos. Possamos neste domingo, 21 de março, quinto domingo da quaresma, escutarmos o Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, havia alguns gregos entre os que tinham subido a Jerusalém para adorar durante a festa. Aproximaram-se de Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e disseram: Senhor, gostaríamos de ver Jesus. Filipe combinou com André e os dois foram falar com Jesus. Jesus respondeu-lhes: Chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a, mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Agora sinto-me angustiado, e que direi? Pai, livra-me desta hora? Mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. Eu o glorifiquei e glorificarei de novo. A multidão que aí estava e ouviu dizia que tinha sido um trovão. Outros afirmavam: foi um anjo que falou com ele. Jesus respondeu e disse: Essa voz que ouvistes foi por causa de mim, mas por causa de vós. Essa voz que ouviste não foi por causa de mim, mas por causa de vós. É agora o julgamento deste mundo. Agora o chefe deste mundo vai ser expulso, e eu, quando for levado da terra, atrairei todos a mim. Jesus falava assim para indicar de que morte iria morrer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, amadas irmãs, esse quinto domingo da quaresma, antes de nós falarmos sobre o Evangelho, um breve comentário sobre as duas primeiras leituras. Primeira leitura tirada do livro de Jeremias, onde o autor sagrado fala sobre a nova aliança que se faz presente na pessoa de Jesus, que não será como uma aliança que o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, estabeleceu com o povo de Deus no Antigo Testamento. Será uma aliança inteiramente nova. É isso que nos fala um pouquinho a primeira leitura tirada de Jeremias. Na carta aos Hebreus, é interessante, vocês certamente recordam, que praticamente todos os domingos do ano, a primeira leitura do Antigo Testamento, a segunda leitura do Novo Testamento. Então, a segunda leitura é tirada da carta aos Hebreus, que é um dos livros mais interessantes do Novo Testamento, porque é um livro profundamente sacerdotal. E a leitura de hoje, que são somente 3 versículos, o que é que a leitura fala para cada um de nós? Ela nos apresenta Jesus Cristo como sumo e perfeito sacerdote, o sumo sacerdote. Porque ele se oferece inteiramente por obediência a Deus, por cumprimento da vontade do Pai. E é aquilo que o nosso Evangelho de hoje nos fala, numa linguagem própria de São João. Os gregos estavam em Betsaida. Os gregos aqui eles estavam como estrangeiros, mas também eram pagãos. E eles vão de encontro a Filipe e de André para serem conduzidos até Jesus. Lembremos que Filipe e André, eles tinham também nomes gregos. É bem interessante este fato. E Jesus Cristo ressalta diversas vezes, né? Chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. Jesus Cristo estava falando de si. Jesus é o grão de trigo que cai na terra e morre. E os frutos são que os discípulos, o segmento, a fé que é semeada. Lembremos-nos de uma leitura bem parecida com essa, que é a parábola do semeador, onde a semente é jogada em diversos tipos de terreno. E conforme o terreno, aquela semente ela vai frutificando. Então aqui os dois discípulos são André e Filipe. É muito interessante olharmos esse dado.
A palavra discípulo ela é muito cara para São João, porque São João ele fala pelo menos 78 vezes a palavra discípulos. Então é importante nós olharmos esse dado. E aí se configura a nossa fala quando nós temos falado nos últimos dias que o Evangelho de João é uma profunda catequese. Por quê? Porque a catequese nos convida a sermos discípulos de Jesus, a bebermos dessa fonte original. Jesus também fala dessa leitura sobre a vida eterna, ou seja, a hora avança, é chegada a hora que Jesus Cristo vai contemplar o rosto do Pai. E volta a dizer, para João, a cruz não é um sinônimo de dor, de sofrimento, mas é, antes de tudo, um sinônimo de amor, de glorificação e cumprimento da vontade de Deus. E é tão forte essa leitura que acontece aqui uma teofania, Deus se manifesta pelo trovão. Ou seja, eu glorifiquei e o glorificarei de novo. É a voz que sai daquele trovão, é a voz que o povo compreende. Na linguagem do evangelista, é uma voz. Na compreensão do povo, era um trovão. Então é importante nós percebermos um pouco isso. Essa profunda fala de São João. E a última fala do Evangelho vai nos dizer: essa voz que eu viste não foi por causa de mim, mas por causa de vós. É agora o julgamento deste mundo. Agora o chefe deste mundo vai ser expulso, e eu, quando for levado da terra, atrairei todos a mim. Jesus falava assim para indicar de que o morte iria morrer. O chefe deste mundo é o demônio, é o inimigo, é o Satanás. É aquele que perseguiu Jesus quando Jesus estava no deserto, e aquele também que, de certa forma, vai perseguir a igreja, vai perseguir os seus discípulos. É aquele que tantas vezes nos tenta para pecar. É aquele que tantas vezes nos tenta para levarmos ao pecado, às realidades de humilhação, enfim, a perdermos a nossa própria fé. E esse verbo levar ele é muito bonito, porque levar lembra glorificar. Lembra também aquilo que Jesus vai experimentar após a sua ressurreição, que é também a sua ascensão ao céu, quando Jesus será elevado de corpo e alma para a eternidade, para o Pai. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre cada um de vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneçamos em paz, o Senhor nos acompanhe. Demos graças a Deus.